Olá pessoal, então na aula hoje nós vamos usar aqui uma função de onda inicial para tentar entender como é que vai ser aí a evolução temporal dessa função de onda, tá certo? O que a gente precisa fazer quando a gente se depara com a função de onda inicial e o que a gente pode tirar sobre o sistema, quais são as informações relevantes que a gente pode tirar, tá bom? Então nesse exemplo aí que eu tenho de função inicial, nós temos aí claramente, né, como você pode verificar aí, uma função do tipo parabólica, né? Então você tem ax menos azinho menos x, ou seja, uma função parabólica, né, com cavidade negativa, né? E perceba que quando eu substituo aqui o x igual a zero, né, a minha função de onda dá zero, ou seja, é esse ponto aqui. E quando o x igual a a, né, perceba que a função de onda também se anula, né? Então essa função de onda ela é uma função parabólica que tem, né, suas raízes aí 0 e a, né? Ela é bem interessante para a gente estudar porque as contas são simples, né? Dá um pouquinho de trabalho porque vão envolver integrais aí, com parábolas, né, e funções do tipo seno, mas ela é simples de entender o princípio básico aí da superposição dos estados quânticos, né? Bom, então ela vai ser zero para qualquer valor menor do que a, então a função de onda ela vem, né, para cá, e a função de onda ela faz isso aqui também, né? Ou seja, o que você chama de função de onda, na verdade, né, é zero até aqui, no ponto zero, né? Ela sobe aqui, tá bom? E decai aqui, né? Ou seja, ela se anula nesse ponto aqui, né? Isso aqui é o que a gente poderia chamar de pulso, né, gaussiano, pulso parabólico, né, digamos assim. Gaussiano não, parabólico, né? Só que eu não vou usar essa nomenclatura aqui, por quê? Porque eu estou explicitamente dizendo que essa função de onda está confinada, né, em uma região do espaço que é de 0 até a, ou seja, aqui existe uma parede, né, o potencial aqui ele vai para infinito, tá bom? E aqui também existe outra parede, que é justamente o nosso poço, né, infinito, tá bom? Onde aqui o potencial também vai para infinito. Ou seja, esse pulso aqui ele dificilmente vai se propagar. A gente vai tentar entender isso depois, mas dificilmente ele vai ter propagação. Por quê? Porque ele está basicamente confinado aqui entre as paredes, né? Mas isso não vai impedir, né, da densidade de probabilidade ser diferente de zero, não. Ou seja, a densidade de probabilidade ela pode mudar com o tempo. A gente vai ver isso como é que funciona, né? Mas lógico que essa mudança, né, do seu valor médio, né, a gente vai ver que dificilmente vai acontecer. Dos valores esperados, né, de x e de p, né, você não vai ter essa mudança tão explícita com o tempo, tá certo? Desse pulso aí, né? Bom, o que a gente pode ver mais? Então, perceba o que eu quero fazer. Eu quero ver, né, quem vai ser a minha função de onda final, né, dado essa função de onda aí inicial. Eu quero ver como é que vai ser a atuação do Hamiltoniano sobre essa função de onda inicial para me dar uma função de onda final, né? Só que esse Hamiltoniano aqui é um Hamiltoniano interessante, por quê? Porque ele só tem a parte de energia cinética, né? Mas ele não é ainda o sistema de partícula livre. Por quê? Porque ele tem um potencial aqui, né, que confina, tá certo? É o nosso poço infinito. Então, V de 0 é infinito, né? E V, né, de A também é infinito. Isso faz com que os autoestados desse Hamiltoniano aí, como a gente já viu na aula passada, sejam raiz de 2 sobre A, né, seno de N πx sobre A. Tá bom? Ora, se eu tenho um autoestado escrito dessa forma aqui, como função de onda inicial, a gente tem o psi de xt, a gente sabe o psi de x, né? E a gente sabe as energias. A gente já fez essa continha, as energias desse sistema aqui do pulso infinito. As autoenergias desse Hamiltoniano, né, é h cortado ao quadrado, i ao quadrado, n ao quadrado sobre 2, né, ma. Tudo bem? Então, como é que fica aqui a análise desse problema, né? Então, a gente vai propor que existe aqui uma função de onda
para cada tempo, né, o chamado estado estacionário, ela vai ser uma combinação linear da parte, quer dizer, uma combinação, né, da parte espacial, que é essa raiz de 2 sobre A, seno de n πx sobre A, mais uma fase temporal, que é n de t sobre h cortado. Né? E aí, o que acontece? Eu vou dizer agora que a minha função de onda geral, a solução geral, né, é uma combinação linear de todas desses eus autoestados, cada um com a sua fase. Tá bom? Eu já fiz essa continha na aula passada com vocês. A gente mostra, né, se você usar aqui a ortogonalidade desse conjunto aqui, né, sabendo que esse conjunto aqui é ortogonal, né, ou seja, a integral de 0 a A de psi m estrela de x, psi n de x, isso aqui é igual a delta de nm, né, a gente chega à conclusão de que o Cn é igual à integral de 0 a A de quem? Psi estrela de Cn, mostrei para vocês isso aqui na aula passada, que multiplica o psi de x 0, né, dx. Bom, mesmo que tenha essa dependência temporal, quando você multiplica isso aqui por o complexo conjugado dele, integra, né, essa ortogonalidade faz com que os coeficientes, né, que tem o Cn, né, possam ser encontrados. Então o problema todo se resume em resolver essa integral aqui. Tá certo? Esse é o problema do nosso pulso parabólico. Né? É pegar as funções de base e usar o pulso aqui parabólico como função de onda inicial, e assim a gente consegue encontrar os coeficientes. Certo? Então vamos lá. Cn vai ser igual a integral de 0 a A. Né? Quem é o psi de estrela de n? É raiz de 2 sobre A seno de n πx sobre A, que multiplica a função de onda psi de x0. Mas quem é essa função de onda psi de x0? É A psi x, A menos x, né, para x entre 0 e A. Tá bom? Então eu vou ficar aqui com A, x, A menos x entre 0 e A. Só que tem um detalhe, né? É possível de resolver essa integral? É possível sim. Vai ficar ainda dependente de quem? Porque eu sei quem é o A, que é a largura do poço, né? Então vai ficar dependente aqui do que a gente conhece como constante de normalização. Tá certo? Porque eu só posso considerar que essa função de onda pode ser expandida se ela estiver normalizada, se a integral dela em todo o espaço for igual a 1. Tá certo? Então, antes de resolver qualquer coisa, de resolver esse coeficiente, eu preciso checar, né, qual é a constante A, tá certo? Que faz com que a integral do meu psi de estrela de x0 esteja normalizada nesse intervalo. Né? Quem vai ser o A daqui? É o que a gente vai ter que procurar, é o que a gente vai ter que calcular. Tá certo? Então, o que vai acontecer aqui? A gente vai ter a integral de 0 a A, né, do nosso módulo de A ao quadrado, que tem um A aqui, ó, tá certo? Aí vem x ao quadrado, A menos x ao quadrado. Por que está tudo ao quadrado? Porque a parte, o complexo conjugado da própria função de onda é ela mesma, ela é uma função de onda real, tá bom? Então a integral aqui tem que dar 1. Isso aqui é o que a gente chama de normalização, tá certo? Do estado quântico inicial. Tá bom? Normalização do estado quântico inicial. O que essa equação vai me produzir? Vai me produzir o A, que aí eu vou poder substituir nessa equação dos coeficientes. Então a gente deixa aqui a equação dos coeficientes ainda, né, em aberto, porque a gente vai procurar quem é o A. Tá certo? Então, vamos continuar aqui a nossa investigação sobre o A. Como é que fica essa integral? Vai ficar assim, ó, A ao quadrado igual a integral de 0 a A, né? Aí eu vou desmembrar esse termo aqui, vai ficar A2, x2, né? Aqui vai sair menos 2ax, então vai ficar menos 2a
x3. Né? Aqui sai um mais x2, então vai ficar mais x4. Tá bom? Tudo isso integrado aqui de 0 a a. Né? Isso aqui tem que dar igual a 1. Bom, aqui são integrais parabólicas. Eu vou fazer aqui só para a gente ver como é que fica. Né? Então, como é que fica aqui? A ao quadrado. Mas aí são integrais que, de certa forma, são um pouquinho chatas, né, de serem feitas. Mas aqui, como é tudo parábola, a gente vai fazer. Né? A2, né, x3 sobre 3, substituído de 0 a a, né, menos 2a x4 sobre 4, substituído de 0 a a, né, e a última é x5 sobre 5, substituído de 0 a a. Né? Isso aqui tem que dar igual a 1. Quem é o resultado aqui? Depois de você substituir isso daí, você vai ver que vai ficar... Vou só antecipar aqui o resultado. Esse resultado dessa integral aqui é a 5 sobre 30. Isso aqui tem que ser igual a 1. Né? Você pode checar depois. E aqui a gente tira aqui o a. A ao quadrado é 30 sobre a5. Né? Então o módulo de a é raiz de 30 sobre a quinta potência. A gente pode deixar assim mesmo, que facilita na hora de substituir. Tudo bem? Então vamos deixar o a aqui, né? É a nossa constante de normalização. Uma vez que a gente sabe a constante de normalização, agora a gente pode voltar a essa conta aqui, ó, né? Que essa conta aqui era para calcular o chamado coeficiente da expansão temporal, né? Porque envolve aqui os coeficientes com a função de onda, né? Inclusive com a sua fase temporal, tá bom? Como é que vai ser esses coeficientes agora? Vai ser essa integral aqui, ó, que eu vou fazer, Cn, né? Então vamos calcular aqui o coeficiente. Então, Cn é igual a integral de 0 a a, né? De quem? Raiz de 2 sobre a, vezes a constante de normalização, que eu posso colocá-la como real, isso não vai mudar nada, eu quero que minha função de onda seja real, então vai ficar aqui raiz de 30 sobre A5. Né? E aí quem é que vem? O nosso seno de nπx sobre A, que multiplica quem? A própria função de onda, que é x a menos x. Perceba que eu já coloquei a constante de normalização aqui, então não tem problema nenhum. Então aqui vai ficar essa integral. Né? Então o nosso coeficiente Cn vai ficar raiz de 60 sobre a sexta potência. Né? E aí a gente vai desmembrar aqui a integral em duas, né? Porque aqui tem um produto de duas. Né? Vai ficar a vezes a integral de 0 até a de x seno de n πx sobre a, né, dx, menos a integral de 0 até a de quem? x2 seno de n πx sobre a dx. Tá bom? Esses vai ser os nossos coeficientes. Tudo bem? Então vamos lá. O que a gente pode fazer aqui para melhorar essas integrais, né? Vou fazer com vocês uma vez aqui, mas ao longo do curso a gente vai ter que ir saltando isso daqui, porque são integrais por partes, né? Onde você vai ter que trabalhar um pouquinho aí para desenvolver. Né? Essa integral aqui, nπx sobre a, gente pode chamar nπx sobre a de u. Né? Com isso, nπ sobre a dx passa a ser du. Tudo bem? Então, a gente fica com... Aqui vai ficar a raiz de 60 sobre a sexta, né? É a que multiplica x, mas quem é x? É a sobre nπ, né? Integral de 0, aí sobra um u aqui. Ora, quando o x é a, aqui vai ficar nπ. E o seno aqui fica seno de u. E quem é o dx? dx tá ali, a sobre nπ, né? Vezes o du. Menos
a integral de 0 também a nπ, x ao quadrado, então vai ficar a sobre nπ ao quadrado, né? U ao quadrado, seno de U, du, que vai ficar a sobre nπ, du. Tá bom? Vamos só ajeitar aqui, vai ficar aqui quais centros de expansão? É raiz de 60 sobre a sexta potência, né? Eu vou ajeitar tudo aqui, ó. Aqui tem a ao cubo dividido por a nπ ao quadrado, né? Integral de seno U, seno de U, du. Que não é uma integral difícil, você pode fazer por partes, né? Integrar por partes facilmente, né? Aí aqui fica a sobre nπ ao cubo, né? Integral também de nπ, U ao quadrado, seno de U, du. Certo? Tudo bem? Bom, aí a gente vai ter que fazer aqui do lado, né? Eu vou só mostrar para vocês, eu acho que vocês podem treinar em casa aí muito facilmente. A integral de U, seno de U, de 0 até nπ, né? Quando você resolver essa integral aí, você vai encontrar quanto? Você vai encontrar nπ, bom, menos 1 elevado a n mais 1. Quero que vocês testem isso daí, né, resolvendo por partes, tá bom? E tentem encontrar esse resultado. Já a integral de nπ, u ao quadrado, seno de u, du, né? Isso aqui vai ficar menos u, n mais u, né? N, π ao quadrado, tá bom? Mais 2 menos 1, n menos 1. Tá bom? Olha que interessante aqui, né? Perceba que tudo depende do n, né? Se o n for par, se o n for ímpar, né? Por exemplo, se o n for par, né? Aí aqui já fica menos 1, né? Porque dá ímpar esse termo aqui. Se o n for ímpar, isso daqui dá só 1, né? Por outro lado, ó, se o n for par, esse termo aqui se anula, porque menos 1 elevado ao número par é o próprio 1. O menos 1 vai dar 0, né? Então, vai ter diferença se for par, se o índice for par, se o índice for ímpar, né? Mas vamos primeiro juntar tudo aqui na expressão do Cn para ver como é que fica. Então, fica assim, ó, Cn é igual a raiz de 60 sobre a sexta potência, né? Aqui vai ficar a ao cubo, nπ quadrado, que multiplica quanto? nπ menos 1, n mais 1, tá certo? Menos a sobre nπ elevado à terceira potência, né? E aí vem dois termos aqui. Menos 1 elevado a n mais 1, nπ ao quadrado, mais 2 vezes menos 1 elevado a n, né, que tem outro parênteses, tem que ter cuidado, menos 1, aí fecho o parênteses, depois fecho a chave, né? Vamos lá, Cn igual a raiz de 60 sobre ao sexta, né? Aqui se você esquecer um n, errar um n, já bagunça toda a expressão, né? Cancela um desses quadrados aqui com esse rapaz aqui, né? Que vai ficar a ao cubo sobre nπ, n mais 1. E aqui eu vou desmembrar, tá bom? Então vai ficar menos, aí a ao cubo não tem o que fazer, só que esse nπ ao cubo com esse n ao quadrado vai sobrar só nπ, né? E menos 1 elevado a n mais 1, tá certo? Agora o segundo termo, vai ficar menos com menos vai dar menos, né? Então aqui fica menos a ao cubo sobre n, π ao cubo também, certo? 2 vezes, aí fica um termo aqui que é menos 1, n menos 1. Aí observe bem, ó, independente de quem seja aqui o n, esse termo aqui é idêntico a esse, então cancela, né? E aí sobra só o quê? Sobra que Cn é igual a 60 sobre
à sexta potência. Aí vem aqui menos 2, vai ficar assim, menos 2 a ao cubo, nπ ao cubo. E aí sobra um termo interessante aqui, que é menos 1 elevado a n menos 1. Né? Tem algumas coisas que dá para a gente cancelar aqui, mas perceba de antemão que se n for par, né, todo esse termo aqui vai dar zero. Então, os CNs, né, são nulos. Né? Se o n for ímpar, aí o Cn vai ser diferente de zero. Né? Então, de antemão, você já vê que o fato desse cara aqui ter dado zero para n par significa que toda a expansão da função inicial, da solução da equação inicial, que é essa aqui, esse rapaz aqui, né? Se você quiser escrever ele como combinação linear, do jeito que a gente está escrevendo aqui, ó, onde essas funções aqui são as funções do pulso infinito, né? A gente está tentando entender o desenvolvimento dele no pulso infinito. Perceba que os termos pares já não vão existir mais, somente os termos ímpares. Bom, isso é uma consequência do fato de que, pela aquela questão de simetria, como já discuti com vocês, os estados quânticos com n ímpar, né, eles são simétricos em relação ao centro do pulso. Né? E os estados quânticos com n par, eles são antissimétricos com relação ao centro do pulso. Eu vou depois mostrar para vocês como é que fica isso daí. Né? Então, vamos só terminar a continha aqui. Ó. Vai ficar assim. Ó. Esse a ao cubo vai cancelar com a sexta que está dentro da raiz quadrada. Né? E aí a gente chega à conclusão de que Cn, vou colocar aqui preto mesmo, né? Cn é igual a quanto? Raiz de 60. Mas quem é a raiz de 60? Por exemplo, 4 vezes 15. Então vai ficar 2 com esse 2 aqui, com mais um 2 que vai vir daqui quando for par, vai ficar 8 raiz de 15, né? Dividido por n π ao cubo. Né? Pronto, só isso aqui, onde o n pode ser 1, 3, 5 e assim vai. Né? Olha que interessante, né? Bom, e daí? Então a gente chegou na conclusão de que o Cn é isso daqui. Tá bom? E aí a gente pode dizer que agora o nosso estado quântico final, né, a função de onda com o passar do tempo, né, vai ser uma combinação linear de Cn, psi de xn, elevado a menos i em t sobre h cortado. Né? Então, nessas condições, a nossa combinação linear aqui, ela só vai ter termos, né, ímpares. Bom? E quem é o Cn? Está aqui, ó, 8 sobre 15 nπ ao cubo. Então, tem aqui o primeiro termo, né, que são os coeficientes, que multiplica a função de onda. Então, é raiz de 2 sobre a seno de nπx sobre a. Né? E vem a fase temporal aqui, a energia. Mas a energia, né, a gente já tinha feito essa conta aqui, é h cortado, π ao quadrado, né? N ao quadrado sobre 2m ao quadrado. Então aqui vai ficar menos i, só que tem um h cortado aqui embaixo, então vai ficar só 1, ó, h π ao quadrado, n ao quadrado sobre 2m ao quadrado t. Né? Então essa aqui é a nossa função de onda, tá bom? Final. É a propagação, né, do seu estado quântico à medida que o tempo passa. Vamos fazer umas considerações aqui. Né? Vamos, por exemplo, calcular quanto é que vale, né? O que significa esses coeficientes aqui na prática. Né? A gente fez uma continha na aula passada, eu mostrei para vocês que se você tirasse, por exemplo, o valor esperado da energia, né, nesse estado quântico aí, você mostraria que isso aqui seria um somatório, né, de Cn ao quadrado que multiplica os autovalores. Né?
Se você está lembrado aqui, é fácil de ver através dessa expressão aqui, ó, né? Quem seria o valor esperado hamiltoniano? Né? Seria a integral, por exemplo, de 0 a a do psi de x de t, o hamiltoniano, né? Psi de x de t dx. Né? Quando eu substituir, aqui tem uma estrela, né? Quando eu substituir essa expansão aqui, como é que vai ficar? Olhe bem, ó. A gente vai ter um duplo somatório em nm, né? Aí vem a integral de 0 a a de quem? Aí tem aqui um cn cm estrela, né? Cn, que eu estou pegando as duas aqui. Mas, professor, por que você usa os dois somatórios? Porque essa função aqui, né, ela é independente dessa daqui. E ela vem antes do operador. Então, eu tenho que ver como é que fica a atuação do operador sobre essa função primeiro. Né? Mas isso aqui são números. Então, não importa a atuação do operador. Tá certo? Então, vai ficar assim, ó. A psi de m de x, né? O hamiltoniano atuando aqui no n de x. Aí, a parte temporal, né, fica como? Fica elevado a menos. Aí vem o n menos o m, t vai cortar. Né? Tudo isso aqui integrado em dx. Tá bom? Ora, essa somatória dupla aqui, ela vai desaparecer por quê? Porque a atuação desse hamiltoniano nesses autoestados aqui produz uma energia, né, n. Então vai ficar assim, xn é n, né? Aí a integral de 0 a a de psi de mx, psi de nx, dx. Isso aqui é uma conta à parte, né? Que não precisa nem a gente se preocupar com a parte temporal. E aí vem a parte temporal depois, que você pode incluir posteriormente. T sobrecortado, né? Quanto é que é isso aqui? A gente já mostrei para vocês que essas integrais aqui dão o delta de Kronecker. Com isso, um dos somatórios vai embora, né? Então, a gente chega à conclusão de que o valor esperado, né, como função do tempo, que eu estou usando aqui a função de onda temporal, né, mesmo assim ele é um somatório. Aí vai ficar n, n, né? Por quê? Porque quando n for igual a m, esse termo aqui vai ser zero. Né? Então, n menos m é igual a zero para n igual a m, que é o único termo que sobrevive aqui dessa condição ortogonal. Então, na verdade, o próprio valor esperado hamiltoniano que você deve obter, né, é uma constante do tempo. Isso tem que ser assim para qualquer que seja o estado estacionário. Né? O hamiltoniano, como você está vendo aqui, é constante no tempo. E tinha que ser por quê? Porque você está num pulso infinito, é um sistema que não tem perda de energia, as barreiras de energia potencial são infinitas, né? Então a energia deve se conservar nesse problema aqui. O potencial é dependente só da posição. As barreiras de potencial são estáticas, né? Eles não dependem do tempo. Então, o potencial que depende só de x é uma consequência hamiltoniana é constante no tempo. Tá bom? O valor esperado, né? Não o hamiltoniano em si. Desculpa aqui. Só apagar aqui. O valor esperado, né? Vou só corrigir aqui a expressão, para não confundir. O valor esperado do hamiltoniano. Tá bom? Constante no tempo. Tudo bem? Bom, o que tem de interessante aqui? Ó? Perceba que isso aqui é uma probabilidade. A probabilidade de você encontrar ela no nível de energia é, como discutir. Vamos calcular quanto é que vale para esses caras aqui. Ó. Quem é, né, por exemplo, o C1 ao quadrado? C1 ao quadrado vai ser 64 vezes 15. Então vai ficar 64 vezes 15. Né, dividido por π ao cubo ao quadrado. Então é π a sexta, aqui vai ficar só 1, porque só tem um 1, então é π a sexta. Quando você fizer essa conta aqui, você vai mostrar que isso aqui dá aproximadamente, né, eu fiz a conta aqui para vocês, 0,0985. Você pode testar isso daí. Né? E o c ao cubo
o C3, né, que é o terceiro coeficiente, é o segundo coeficiente da expansão que existe, né, vai ficar 64 vezes 15, só que 3 elevado a 6, né, 3 elevado a 6 e a sexta. Quando você fizer essa conta aqui, você vai ver que vai ficar algo irrisório, né, como 0,0014. Né? Ou seja, isso aqui é uma probabilidade. Né? Então, quando você fizer uma medida da energia, tá certo? Dessa partícula aí, em função do tempo, mesmo que o tempo passe, a medida da energia da partícula, com 99,8% de probabilidade, tá? 99,8% de probabilidade de obter é 1. Né? E somente quanto? 0,14% de probabilidade de obter é 2. No momento que você fizer... É 3, né? Desculpa. Que o E2 não existe. Né? É impossível obter E2. Tá bom? Por quê? Porque aqui é só a soma dos... Né? Para o nosso caso específico, isso aqui é só nos ímpares. Certo? Mas, de forma geral, você soma todos os coeficientes. Né? Somente para a gente que é ímpar. Tá bom? Então, com 99,8% de probabilidade de obter 1. Por quê? Foi tão provável assim de obter a energia do estado fundamental. Né? Se você lembrar bem aí, essa função de onda aqui que a gente está tendo, a parábola, né? Ela é muito semelhante ao estado fundamental. Né? Se você voltar um pouquinho ao que a gente viu na aula passada, o poço infinito ele já é caracterizado, né, pelos seus estados quânticos serem funções do tipo seno, né? E o estado fundamental dele é uma função assim, ó, que é o nosso psi1 raiz de 2 sobre A seno de π x sobre A. Então perceba que essa função do tipo seno ela é muito próxima da função parabólica. Ela é muito próxima, né? Desde que isso aqui seja a parábola. Bom, é o nosso A x A menos x, né? Muito próximo da parábola. Então, eles se assemelham, né? Existe uma similaridade muito grande entre o psi de x parabólico, né? E o nosso psi1. Né? Muito semelhante. Por isso que deu 99,8% de probabilidade de ser encontrado no estado fundamental. A função seguinte, que é o psi2, ela é a função assim. Ó. Né? Função desse tipo aqui. Então, psi de 3, psi2, né? Psi2, probabilidade de encontrá-lo no estado fundamental, né? No estado excitado, é 0, não tem nenhuma similaridade, não tem nó. Né? Não tem esse comportamento. Ela é antissimétrica. O fato é que ela é antissimétrica em relação ao centro do poço. Né? O que anula totalmente a possibilidade de você ter probabilidade de encontrar essa partícula nesse estado, no primeiro estado fundamental, é o fato dela ser antissimétrica. Né? Antissimétrica em relação ao centro do poço. E o que significa ser antissimétrico? Significa que para você encontrar essa função, de novo, você tem que fazer um espelho aqui, ou seja, quando você pega um espelho, você traz para cá, mas tem que rebater. Então é espelhar e rebater. Isso é ser antissimétrico. Aqui não, ela é simétrica. A simetria é um negócio importantíssimo. Tá bom? Já o terceiro estado, o segundo estado citado, né, seria uma função do tipo assim, ó. Seria algo desse tipo aqui, ó.
bom? Isso aqui seria o nosso psi de x3, que é raiz de 2 sobre A, seno de 3 de x sobre A. Tá certo? E ela é novamente simétrica em relação ao centro do poço. Bom? Então, dentre as possibilidades de encontrar a partícula, né, quando você fizer uma medida, existe uma probabilidade muito grande de você encontrar a energia do estado fundamental e uma probabilidade muito pequena de encontrar a energia no segundo estado excitado. Né? Como a gente viu aqui, ó, probabilidade de encontrar a partícula no primeiro estado, que é o estado fundamental, é 99,8%. E a probabilidade de encontrar ela no segundo estado excitado é 0,14%. E no segundo estado excitado é zero fechado. É impossível encontrar a partícula no primeiro estado excitado, tá bom? Que é o E2. Né? Já no 4, né, seria menor ainda. Né? No 4 seria 0 por simetria, né? E no 5 seria menor ainda, que é o ímpar. Então perceba que a probabilidade, né, ela cai, se você for fazer a conta aqui, a probabilidade de você obter, que é o Cn ao quadrado, né, fica como? Fica 64 sobre 20 sobre 15, né? Que esse rapaz aqui é o quadrado. Né? 64 vezes 15 dá quanto? Dá aí em torno de 30 vezes 32 dá 960, né? 60, se eu não me engano. Né? Dividido por π sobre n a sexta potência e π a sexta. Né? Ou seja, ela cai com n6, cai muito rápido. Né? A probabilidade cai muito rápido, ela é proporcional a 1 sobre n6. Né? Então, perceba que ela cai muito rapidamente à medida que você vai subindo de nível. Ou seja, é praticamente impossível, improvável, né? Melhor seria a expressão de você encontrar a partícula, né, no nível E5, ou seja, que ela esteja com aquela energia E5. Né? Mas existe a possibilidade, é pequena, mas existe. Essa é a mecânica quântica. Né? Então, apesar do valor esperado da energia ser independente do tempo, a densidade de probabilidade ela não é independente do tempo. Tá bom? Por quê? Porque como você está vendo aqui, ó, perceba que a densidade de probabilidade, por definição, é o quadrado da nossa função de onda. Tudo bem? Então, se eu for fazer isso daqui, vai ficar psi estrela, x de t, né? E aí vai ficar como? Vai ficar um somatório duplo. Vamos lá, só desmembrar aqui um pouquinho. Cm estrela, Cn, tá certo? Psi-m estrela, Psi-n, bom, é elevado a menos n menos m, tá bom? T sobre H cortado. Para o nosso caso aqui, vai ficar assim, ó, quem vai ser a densidade de probabilidade? Né? Aí você pode até, antes de substituir, você pode fazer o seguinte, olha, se esses caras aqui são ortogonais, né, eu posso tirar os termos que são iguais. Então eu posso fazer assim, esse aqui é um somatório em n, né, de Cn ao quadrado, ou seja, eu estou tirando quem é m igual a n. Né? Aí a densidade de probabilidade da função de onda específica, né? E isso é independente do tempo, porque aqui vai ficar igual, ó, quando esse cara for igual a esse, né, 0. Mais um somatório duplo de novo, só que agora n diferente de m, né, do mesmo termo que eu escrevi acima. Né? Por que eu estou escrevendo isso aqui? Porque a gente vai ter aqui um tipo de interferência, vou chamar isso aqui de ômega de mn, né, de t, sobre H cortado. Quer dizer, tirei esse H cortado aqui, né, só para facilitar. Onde esse ômega de nm, né, é a diferença dos níveis de energia dividido por H cortado. Né? São chamadas frequências de Bohr. Né, que surgiu no contexto do átomo de hidrogênio, né,
mas se aplica a qualquer que seja os níveis de energia, né? São as frequências de Bohr, né? Então você vai ter um termo aqui que é, né, independente, tá bom, do tempo. Você tem um termo aqui que é independente do tempo, certo? Mas você tem um termo aqui que é dependente do tempo, né? Por que esse termo vai existir? Bom, porque você tem, né, esses coeficientes aqui são diferentes de zero, certo? Um dos coeficientes, né, basta que o C1 ele é diferente de zero e o C3 é diferente de zero, o C5 é diferente de zero. Então esse produto aqui entre esses dois coeficientes faz com que as funções de onda existam aqui, né, e as frequências sejam não nulas, né? Uma energia é diferente, né, da energia 3 e é diferente da energia 5, né? Não tem jeito, você vai ter aqui um termo estático, né, uma densidade, chamar aqui de psi rho de zero, né, mais um termo aqui que depende do tempo, de x de t, que é chamado de parte de interferência, né? Então, essa aqui é a parte estática, é a densidade de probabilidade estática, né? E essa parte aqui é a parte de interferência. Bom, e ela depende do tempo. Então, isso faz com que nossa função de onda inicial, certo? Nossa função de onda inicial, que inicialmente era uma parábola, né, ela possa, à medida que o tempo passa, né, produzir novos perfis de densidade de probabilidade, né? Você pode ter variação na densidade de probabilidade dessa função de onda. Isso aqui pode mudar. Lógico que continua normalizado, né? Mas você pode ter diferentes, né? Por exemplo, você pode ter algo que fique um pouco mais afastado aqui, né, das extremidades. Então, isso significa que a densidade de probabilidade, né, o nosso d-ρ dx, né, ele é diferente de zero. Tá bom? Porque você tem uma superposição dos estados, esses coeficientes são diferentes, né? Então, não é um estado, né, estacionário, porque você tem uma combinação linear, né, de todas as funções de onda. Então, o nosso psi de x de t, ele é uma combinação linear dessas outras funções, né, cada uma com a sua fase. Então, o fato dele ser uma combinação linear de todas essas funções aqui faz com que esse rapaz aqui não necessariamente produza, né, uma densidade de probabilidade, certo? Que seja independente do tempo, né? Tudo vai depender de como que é esses coeficientes. Agora, lógico, né, perceba que nesse caso aqui os coeficientes são muito pequenos, os outros 3, o 4, o 3, o 5, né, o 7 são muito pequenos, o 2 e o 4 é 0, né, e o 6 assim vai. Então, como esse coeficiente aqui ele é muito grande comparado aos outros, você pode considerar que aqui vai mudar muito pouco. Essa densidade de probabilidade aqui ela vai mudar muito pouco, né? Vai ter pouquíssima variação, certo? Pouca variação temporal. Bom, porque como eu falei, o nosso estado quântico inicial ele já era muito próximo, né, do estado fundamental. Bom, era muito próximo, tem pouca variação temporal, certo? Justamente pelo fato dos coeficientes aqui serem muito pequenos, né? O C1, nesse caso aqui, é muito maior do que o C3, que vai ser muito maior do que o C5 e assim vai. Né? Então, o grande contribuinte aqui para a função de onda, para a evolução temporal, é o estado fundamental. Né? Mas rigorosamente falando, esse d-ρ dt é diferente de zero. Tá certo? Bom, aí você mudando um pouco aqui a função de onda, né, inicial, né, se você mudar aqui a função de onda inicial, né, aí você pode mexer nos coeficientes de tal forma a balancear,
melhor aí essa combinação. Por exemplo, ó, eu fiz aqui um caso só para mostrar para vocês, para ilustrar, fiz a continha e mostrei aqui a conta, né? Estou usando aqui, esse gráfico aqui que eu estou mostrando para vocês, é um caso onde eu usei aqui um psi0, né, como sendo uma função degrau. Né? Então, por exemplo, no lugar do poço infinito, no lugar da parábola, né, para poço infinito, eu considerei que a partícula está na extremidade esquerda do poço. Né? Esse aqui é o nosso psi de x0. Tá bom? Que situação é essa? Essa aqui é uma situação onde você tem certeza que a função está na extremidade esquerda. Tá bom? Do poço. A sua partícula com certeza está aqui e é igualmente provável ser encontrada na extremidade esquerda. Bom, aí eu vou mostrar o seguinte, ó, perceba que se eu usar só um estado, se eu considerar só um estado, o estado fundamental, que é o n máximo C1, eu não consigo descrever muito bem esse degrau aqui. Né? Olha como é que fica a combinação, o psi de zero. Né? Se eu quiser desenvolver esse psi de zero aqui, que agora é uma função degrau, se eu disser que é somente o primeiro, né? Somente o C1 vezes o primeiro aqui, né? Não fica legal, né? Fica só o vermelho aqui, tá bom? Agora, se eu disser que é 5 vezes, se eu usar o N5, ou seja, se eu fizer agora o psi de x0 ser uma somatória, ou aproximar, né? Uma somatória com n igual a 1 até 5 do psi de n, né? Ou seja, se eu usar o tamanho da base aqui para expressar o estado quântico inicial, é o caso amarelo. Ó. Perceba que nem quando eu usar 5 é suficiente. Né? Isso significa dizer que os coeficientes, aqui tem um CN, né? Os coeficientes aqui do C1, C2, C3, C4, C5, né? São ainda muito relevantes para descrever, né, o estado quântico da partícula. Quando eu uso agora 10 combinações, ou seja, faço uma combinação linear aqui de 10 bases do poço infinito, aí você ganha esse gráfico aqui azul. Ó. O que ainda não é muito perfeito para descrever a minha função de onda degrau. Né? Quando você usa 50 expansões, aí sim, já começa a ficar parecido com degrau, mas mesmo assim, ó, apresenta umas irregularidades aqui, né, que fazem com que não seja perfeito. Quando você usa 500, né, ou seja, o coeficiente 500 aí já é relevante para o problema, ainda é relevante para o problema, o C500 é relevante, eu já tenho aqui o gráfico rosa, e aí eu tenho alguma coisa parecida com degrau. Mas perceba que mesmo aqui nas extremidades, ó, tem problemas na hora de escrever a minha função de onda. Por quê? Porque tem muita descontinuidade na função de onda. Tem uma descontinuidade em duas extremidades. Né? Então é uma situação totalmente diferente daquele caso anterior, onde a parábola já perfeitamente descrevia o estado fundamental. Vou mostrar mais na frente. Né? Por exemplo, se eu quiser descrever aqui esse outro potencial degrau, essa outra função de onda degrau. Né? Aqui, a partícula, né, por exemplo, ela tem igual probabilidade de ser encontrada nessa região. Né? Então, aqui é o nosso psi de x0, por exemplo. Né? Olha quantas funções de onda de base do poço infinito eu vou precisar. Né? As 50 também não são suficientes. Ó. É a curva verde. Né? Só quando eu chego em 500 é que eu vou ter algo parecido, mas mesmo assim ó, eu tenho problemas aqui nas extremidades ainda. Então, ou seja, essa expansão que você faz aí, dizer que a função de onda inicial ela é aproximadamente um n até um n máximo, né? Até um n máximo dos Cn e o psi de nx, né? É preciso que algumas vezes esse n máximo aqui ele precisa realmente ser um número grande. Tem que tender para infinito. Tá bom? Para que a sua base seja completa. Né? Para que a descrição de qualquer função de onda seja o mais completa possível. No nosso caso que a gente viu, não precisou.
Olha como é que fica essa mesma situação no caso anterior. Né? Olha o nosso psi de x0, que era a parábola. Né? Aqui o psi de x0 era a nossa parábola. X a menos x. Perceba que na primeira, usando só uma, né? O vermelho já é muito próximo do preto. Não, o vermelho é muito próximo do preto. Se eu usar 5, né, disser que esse psi de x0 é uma combinação linear até 5 só, com ICN de psi n, você quase que não percebe mais a diferença do gráfico verde, né, para o gráfico preto. Né? E daí 10, 50 e 500 se torna praticamente exagerado. Né? Eu dei um zoom aqui só para mostrar para vocês. Ó, nessa região aqui, ó, peguei e dei um zoom aqui nessa região para mostrar para vocês que, de fato, o gráfico preto é o nosso psi de x0, é a parábola. Né? Agora, se eu usar 1, ó, já não é tão bom. Você vê no zoom aqui que o 1 está longe do preto. Né? Certo? O 5, né, já está bem melhor. Mas é que eu estou dando zoom, é muito exagerado. Né? O 10 ó, já está bem mais próximo. O 10 está bem mais próximo do gráfico preto. E se você usar aqui, continuar usando mais funções de onda, né, usando 50 ou 500 funções de onda, aí já se torna praticamente desnecessário. Ou seja, nesse caso aqui da parábola, a gente vê claramente que uma expansão de n até 10, né, o 10 não existe, que é par, né, mas, por exemplo, até 9, que for só o ímpar, né, ele é suficiente. Tá bom? Suficiente. Tá certo? Essa é a ideia. Né? Essa expansão ela vai terminar tão longe quanto você queira, né, melhorar a sua função de onda inicial. Tá certo, pessoal? Então, era isso que eu queria trazer para vocês. Essa aula, você pode ter diversos tipos de funções aí. Né? Lógico que quanto mais complicada é a cara da função de onda inicial, como eu mostrei aqui, né? Apesar das contas aqui serem rápidas, né? Mas perceba que a função de onda ela tem descontinuidade, né? Ela é do tipo step, né? Um degrau. Né? Então faz com que você precise de mais funções de base da expansão para poder descrever perfeitamente esse comportamento. Certo? Então, era isso que eu queria trazer para vocês. E o mais importante daqui é a gente gravar essas ideias aqui. Né? De que apesar do valor esperado ser constante no tempo, né, o que caracteriza, né, a conservação da energia, né, é uma combinação linear de autoestados estacionários, né, estados estacionários. A densidade de probabilidade, tá bom, ela pode mudar com o tempo. Né? E não é porque a densidade de probabilidade muda que os valores que possivelmente você vai medir da energia venham ficar variantes. Né? Ou seja, você pode ter variação na densidade de probabilidade e, né, os valores que você mede da energia serem os mesmos. Né? A média dos valores de energia seria os mesmos. Por quê? Semelhantemente ao que a gente tem lá na física clássica, a partícula pode estar em movimento, né? Mas mesmo assim ela pode ter a sua energia constante. Você pode conservar a energia do sistema, mesmo ela estando em movimento. Certo? É um sistema conservativo. Aqui também é um sistema conservativo. Não há perda de energia. O valor esperado da energia é constante. Né? Os valores que você pode medir de energia, eles podem mudar com o tempo. Pode encontrar o valor 1, pode encontrar o valor 2, o valor 3. Aí você diz, isso aí quando eu medir, eu tenho colapso da função de onda? Tem. Né? Mas perceba, vou só fazer aqui uma ideia aqui, né? Só para a gente entender. Se você por acaso medir, você tem lá, como a gente tem aqui, a função de onda em função do tempo, você tem psi de n, Cn, psi de nx é elevado a menos En sobre h cortado. Né? Se por um acaso você medir o Hamiltoniano, ou seja, a energia, e encontrar o valor é 3, né? Que é muito pouco provável, mas digamos que você encontre, né, a função de onda, num tempo, você fez essa medida aí no tempo t igual a t0, que é maior do que zero. Né? A função de onda automaticamente vai colapsar, tá bom? Para o seu psi de 3, que é igual a
seno de 3x sobre A. Então, em T igual a T0, né, o psi de x T0 é igual a psi de x3T, né, que é esse rapaz aqui. Seno de 3πx sobre A exponencial da energia 3T sobre H cortado. Isso é o que a gente chama de colapso da função de onda. Mas aí, professor, o colapso não era a função de onda se transformar na delta? Não necessariamente, porque a gente está medindo aqui é hamiltoniano. A gente está medindo energia. Certo? Só quando você mede posição, aí, né, que a sua função de onda se transformaria na delta. Aqui é medir x. Certo? Se você tem essa função aqui, e você está medindo h, e digamos que o resultado da medida, né? Aqui o resultado da medida, digamos que é um ponto específico x'. Aí digamos que você mediu h e obteve E3, né? O que vai acontecer com a função de onda? Nesse poço infinito. Ela vai ficar com a cara da função psi de 3. Né? Aí os dois são colapsos? Os dois são colapsos da função de onda. As duas coisas a gente chama de colapso da função de onda. Tá certo? A função de onda, ela mudou abruptamente o seu estado quântico no momento da medida. Né? Aí o que acontece? Na hora que você fez a medida da energia e você obteve o valor E3, ele vai ficar aqui, tá certo? Eternamente. É o estado estacionário. Eternamente, para T maior do que T0. Aí deixa de ser, a sua densidade de probabilidade deixa de ser dependente do tempo. Passa a ser um estado estacionário para sempre. Aí, qual vai ser o novo valor esperado da energia nessa situação? É 3. Todos os coeficientes da nova expansão, né, o C3 aqui 1, isso aqui vai ser igual a 1, e o Cn vão ser igual a 0 para n diferente de 3. Todos. Né? Aí, professor, então a energia não se conserva? Aí, quando você fez a medida, a energia não se conservou. Por quê? Porque anteriormente, o valor esperado da energia, ele era uma combinação de todos os N's. Né? No momento que você mediu, você interferiu no sistema, encontrou E3, por exemplo, e aí o novo valor esperado, depois disso, vai ser só E3. Bom, para sempre. Vira um estado estacionário, do hamiltoniano. Tá certo? Essa é a ideia da mecânica quântica. Quando você mede, você interfere no sistema, você colapsa a função de onda, no caso, a colapso aí no alto estado do operador que você está medindo. Certo? Aí, professor, por que é a delta? Porque o operador que você está medindo, né, a função delta, ele é um alto estado do x, do operador posição. Tá bom? É um alto estado do operador posição. Então, essa ideia de colapso não necessariamente é a transformação da função de onda na delta, não. Depende do que você está medindo. Tá bom? É importante destacar isso daí. Tudo bem, pessoal? Então, a gente continua discutindo mais na próxima aula. Na próxima aula a gente vai trabalhar já com partícula livre. Tá bom? É isso.